Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo chegando para você aqui no Café com Teologia. Eu tenho certeza que conteúdos como esse que eu vou falar aqui nessa oportunidade, muito provavelmente você não vai ver em nenhum outro lugar. Esse é um canal que tem trabalhado a teologia de modo sério, de modo livre, independente, sem fazer apologética, porque apologética não é teologia, e temos levado a você um conteúdo de qualidade, um conteúdo dialogal e um conteúdo que é gratuito e aberto para você acompanhar aqui conosco. Então, se você puder retribuir, nós agradecemos se você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e também se você puder contribuir, isso é bastante importante para a manutenção e o crescimento do canal. Você pode se tornar membro Café Completo e você também pode enviar sua contribuição, seja no Valeu Demais, seja filiando-se ao Apoia-se aqui do Café com Teologia. Os links estão na descrição desse vídeo. Muitas pessoas têm uma problemática grande com relação ao liberalismo teológico. Para muitas pessoas, tudo que não é conservador é considerado liberal. E aí a gente tem uma série de problemáticas, né? Porque muita gente se sente ameaçada com o chamado liberalismo teológico, porque o liberalismo teológico vai além das amarras institucionais e a instituição religiosa não quer perder essas amarras de jeito nenhum. Muitas pessoas acham que liberal tem a ver com moral, com usos e costumes, e que aí mostra claramente que não entendeu rigorosamente nada do que é de fato o termo. Hoje em dia, ainda tem pessoas que estão se relacionando com o dualismo liberal e conservador. Nada mais ultrapassado do que isso. Quer dizer, ainda tem coisa mais ultrapassada do que isso. Tem gente que ainda está naquele velho dualismo, ainda mais velho do que esse, o dualismo entre calvinismo e arminianismo. Que conversa limitada, superficial, que conversa artificial essa história de arminianismo e calvinismo, a não ser nas instituições conservadoras, né? Esse tema nem é tratado, nem é abordado mais pelo estudo teológico a sério, com qualidade, como também esse dualismo entre liberalismo e conservadorismo também já foi superado. Para você ter uma ideia, o liberalismo teológico foi uma corrente acadêmica, teológica, séria, que surge na Alemanha no século XIX. Século XIX, que no final do século XIX, início do século XX, tem algumas reações conservadoras, como o movimento pentecostal de 1906, que é um movimento marginal no sentido de ser à margem, né, da teologia oficial das denominações, e também o The Fundamentals, os 5 fundamentos, que dá origem ao fundamentalismo ali de 1905, aproximadamente. E aí a pessoa acha que hoje, em pleno século XXI, cento e tantos anos depois desses movimentos, né, que a teologia ainda está paralisada, ainda está no mesmo lugar, pensando sobre liberalismo do século XIX, sobre o conservadorismo do início do século XX, e que a teologia não tem mais nada o que fazer, o que pensar, a não ser saber quem está com a razão, se é um movimento do século XIX, se é uma reação do início do século XX, e você acha que a academia teológica hoje, cento e tantos anos depois, continua ainda lidando com esses dualismos? Não, obviamente que não. Você aí brigando por teologia liberal, teologia conservadora, etc., se é que há uma teologia conservadora, né? Se não é apenas um fundamentalismo mesmo, mas você brigando com essas questões e esses assuntos, se você discutir isso na academia com seriedade, ninguém nem vai entender o que você está falando, por que esse cara está falando sobre isso aí já passou há tanto tempo, né? A teologia lida com questões extremamente mais recentes, contextuais,
ligadas a esse momento histórico que nós estamos vivendo. E aí, se você quiser uma dica, ó, Perspectivas Teológicas para o século XXI, do Rosino Gibellini, da editora Santuário. Essa obra é uma obra bem legal, eu li recentemente, surpreendente no melhor sentido do termo, e vale a pena você ter contato para você entender muitos pensadores e muitas correntes teológicas de agora e discussões que realmente fazem sentido. Não sei se você sabe, mas já há uma chamada teologia pós-liberal, uma teologia que supera o liberalismo, pelo menos do ponto de vista contextual. Não quer dizer que não tenha mais nada relevante que se vê lá no liberalismo, né? Como há coisas relevantes no calvinismo, no arminianismo, etc., mas é um pensamento que vai além do ponto de vista histórico, do ponto de vista da reflexão, do ponto de vista da produção contextual da teologia, e hoje nós já temos uma chamada teologia pós-liberal, que teve como precursor o teólogo estadunidense chamado Hans Frey, que entende, né, a Bíblia como uma história de Deus, não a Bíblia como um livro apenas dogmático, como um livro apenas normativo, que deve ser seguido à risca, à cega, ou que deve ser questionado apenas com base na ciência, tão somente, mas a Bíblia, ela seria o livro da história de Deus e dessa relação entre Deus e os seres humanos. E esse livro, além de contar uma história de Deus com os seres humanos, como ele se relaciona com esses seres humanos ao longo do tempo, é também um convite para que nós, no nosso tempo, na nossa cultura, no nosso contexto, também possamos entrar nessa história, viver essa história e lidar com a Bíblia não apenas como um documento produzido no passado, embora ela também tenha essa perspectiva, embora ela também tenha essa característica, né? Mas lidar com a Bíblia como um convite de Deus para vivermos também essa história com a espiritualidade, essa história com o próprio Deus. Um dos nomes mais importantes e representativos da escola pós-liberal seria o teólogo luterano George Lindbeck, que é um nome surpreendente, um nome bastante interessante, em que ele propõe um diálogo, e essa é uma ideia bem genial, né? Um diálogo entre a racionalidade e a experiência religiosa. No final do século XVIII, o Friedrich Schleiermacher tinha proposto um diálogo parecido com esse, mas o Lindbeck, nesse século XXI, ele aprofunda essa questão. Se você parar para pensar, a questão da experiência religiosa é uma questão muito presente em movimentos minoritários do cristianismo mais conservador, como aquele que herda os princípios do pietismo, do metodismo e vai desaguar lá no movimento pentecostal, né? Embora a experiência religiosa também está no pai do liberalismo, o Schleiermacher, né? Talvez essas coisas sejam mais próximas do que aparentemente tende a ser, né? E também a questão da racionalidade era muito ligada à teologia bíblica, lá ligada ao método histórico crítico, e o Lindbeck, ele entende que não se pode desprezar as pesquisas científicas, a racionalidade, né? E o racionalismo também nessa formação bíblica, não se pode desprezar a experiência religiosa, a experiência subjetiva, porque ela faz parte da manifestação religiosa, mas não é apenas um ou apenas o outro, são duas questões que se relacionam. A teologia pós-liberal, ela parte de uma premissa bastante importante, e é a premissa de que nós estamos inseridos num mundo, num contexto de pluralismo, né? Não era um contexto plural a época da patrística, a época da reforma, a época das disputas entre Calvino e Armínio e tal, mas no século XXI, principalmente ali no final do século XX, com a queda do Muro de Berlim, com as transformações tecnológicas que a gente experimenta pós-século XXI, nós temos que partir da premissa de que o nosso contexto é um contexto de pluralidade.
é um contexto marcado pelo pluralismo, né? E a comunidade cristã, o pensamento cristão, ele deve dialogar com esse pluralismo. O que não quer dizer que ele deva abrir mão da sua identidade religiosa, mas ele precisa abrir mão do fundamentalismo, ele precisa abrir mão daquele posicionamento de se sentir o dono da verdade, o detentor exclusivo da verdade e dialogar nesse contexto plural. Caso contrário, ele se tornará peça de museu, ele se tornará obsoleto e ficará jogado no passado, como muitas igrejas evangélicas no Brasil têm se tornado, apenas peça de museu. E tem 4 características muito interessantes que eu queria citá-las aqui quando a gente fala dessa teologia pós-liberal. A premissa central, já falei para você, é saber reconhecer que nós lidamos num contexto marcado pela pluralidade. E dentro disso nós temos algumas características. A primeira é que entender que no mundo pré-moderno, ou seja, no mundo ali antes da reforma luterana, as doutrinas elas eram impositivas. Na igreja medieval e até no início da Idade Reformada, as doutrinas não eram para ser dialogadas, questionadas, confrontadas, não, eram impositivas. A doutrina é essa, você como católico tem que segui-las, você como protestante tem que abraçá-las, tem que segui-las, senão você não é católico, senão você não é protestante e ponto. Na modernidade, que é o período do século XVI até o século XIX, início do século XX, essa doutrina ela passa a ser experiencial, né? Nesses segmentos religiosos mais ocidentais, ela tem na academia, claro, o seu questionamento intelectual, racional, mas na vivência eclesial ela é muito baseada na experiência. E na teologia, no pensamento pós-liberal, esse pensamento segunda metade do século XX, principalmente depois da década de 80, né, que é a queda do Muro de Berlim, século XXI, a doutrina na qual a teologia deve refletir é a própria cultura onde nós estamos inseridos. A doutrina que se desenvolve a teologia cristã é a própria cultura onde nós estamos inseridos de modo contextualizado. Claro, a cultura em que nós, teólogos do Brasil, nesse século XXI, estamos inseridos não é a mesma cultura que um teólogo da África, nesse mesmo período, está inserido, que um teólogo europeu está inserido, que um teólogo asiático está inserido, e cada um deve dialogar com essa cultura e, a partir disso, refletir na doutrina, refletir na linguagem teológica que deve ser comunicada de modo a não perder a sua relevância. Segunda característica, a teologia pós-liberal, ela é descritiva, ela não é prescritiva. Ela não tem a intenção de ser a voz da verdade, de dizer o que é certo para ser seguido. Ela é descritiva, ela analisa, ela descreve, ela apresenta e ela é intratextual. Isso é bem legal, né? Porque muitas pessoas ainda hoje não conseguem refletir a teologia de uma maneira dialogal, de uma maneira acadêmica, porque elas ainda estão naquele modelo super conservador e super ultrapassado de achar que a teologia é a junção de vários versículos bíblicos. É assim porque esse versículo diz isso, porque esse versículo diz aquilo, porque não pode ser assim porque o versículo tal, teoricamente, questiona isso e aquele outro questiona aquilo outro, e a pessoa apenas acha que fazer teologia é montar vários versículos isolados que aparentemente falam a favor ou falam contra determinado posicionamento teológico, né? Sem levar em consideração o espírito da Bíblia, né? O espírito no qual a Bíblia se desenvolve, o texto se organiza, sem levar em consideração o espírito ao qual Jesus nos revela, sem levar em consideração sequer os contextos nos quais tais passagens se deram. E a teologia pós-liberal, ela é intratextual, ou seja, ela não junta versículos
para apoiar ou para negar determinado posicionamento, mas ela procura entender o espírito que está intrínseco no texto bíblico. A revelação de Deus em Jesus e como os textos bíblicos se organizam a partir dessa revelação. Não é o texto mais importante do que a revelação, é a revelação que vai dar a tônica de como nós devemos lidar com esse texto a partir da revelação e em diálogo com a nossa cultura. Essa é uma característica super importante, super importante. E se a gente não entender isso, nós não construiremos teologia apenas jogando versículos ao vento, né? Terceira característica é que a teologia pós-liberal, ela não é uma teologia fundacional e nem tampouco apologética. O que eu quero dizer com isso? O que é uma teologia fundacional? É aquela teologia que tem como ponto de partida a fundação dessa teologia. O teólogo calvinista, o ponto fundacional é o que pensou João Calvino. E ele sempre vai ler o texto bíblico a partir da ótica do calvinismo, em que ele vai perceber versículos que apoiam esse postulado calvinista, deixar de lado outros aparentemente contrários, e vai jogar na cara do arminiano os versículos que ele acha que tem a ver com o diálogo calvinista. Quando ele encontra hoje alguma proposta que é teoricamente contrária ao calvinismo, ele rejeita, e a apologética que ele faz é em nome da teologia calvinista. Estou falando calvinismo apenas como exemplo. O mesmo vale para o teólogo arminiano. É o pensamento de Armínio, a teologia fundacional. Os versículos bíblicos ele vai querer buscar aqueles que aparentemente confirmam isso, jogar na cara do calvinista o que parece ser contrário. O mesmo vale para o teólogo pentecostal, para o teólogo conservador, fundamentalista e para as outras correntes que têm essa chamada teologia fundacional. A teologia pós-liberal, ela não é fundacional, ela é livre, ela é independente para essa reflexão. E ela também não é apologética, ela não quer se defender como sendo um sistema que foi construído para justificar a verdade única, a verdade cristã, a pregação verdadeira. Não, ela dialoga, ela lida com a contextualidade, ela lida com a sua cultura, ela não é defesa de uma verdade revelada cujas tradições geralmente defendem, né? E o quarto ponto, também característico da teologia pós-liberal, é que ela não tem reivindicações da verdade em relação a outras culturas e outras religiões. Ela não pensa que a sua leitura é a verdade. Ela não pensa que o cristianismo é a verdade definitiva e absoluta. Ela não pensa que uma leitura particular da teologia seja a verdade absoluta do próprio cristianismo, né? Ela dialoga com outras culturas e com outras religiões. Agora, ela não precisa ser sincrética. Ela não deve absorver, né? Isso não seria um caminho interessante, absorver. Ela pode dialogar com o budismo, ela deve dialogar com o islamismo, ela deve dialogar com outras tradições cristãs, mas ela, se absorver elementos de todas essas religiões, ela vai se tornar uma religião híbrida e não vai ter nada a ver mais com a tradição cristã. Não se sentir a dona da verdade não quer dizer que ela tenha que ser uma metamorfose ambulante que vai se fundir a todas as religiões que se apresentam mundo afora, né? Ela dialoga, mas tem a sua própria identidade, ela tem a sua própria raiz, né? Ela não quer impor essa identidade nas outras pessoas, mas ela também sabe que ela tem a sua identidade, que ela tem a sua identificação com essa história, com essa tradição, e ela dialoga a partir da cultura com essas realidades. Um nome também bastante interessante é do metodista Stanley Hauerwas, em que ele diz que a identidade da igreja cristã deveria ser a ética social, de que neste mundo que nós estamos vivendo, sobretudo no mundo ocidental,
tão marcado por um capitalismo exagerado, tão marcado por um capitalismo selvagem, por desigualdades, por explorações e opressões, para ele, para que a igreja faça algum sentido neste mundo atual, ela deve ter como pauta a ética social, a luta contra a desigualdade, a luta contra o capitalismo selvagem e a luta contra a opressão e a exploração. É um teólogo metodista também, bastante interessante, e algumas pessoas, inclusive, pensam nessa teologia pós-liberal como sendo uma expressão bartiana, né? Uma expressão de neo-bartianismo, porque alguns desses elementos já estavam presentes na teologia de Calbart, de pensar que ele tem a identidade cristã, mas dialoga com as tradições, que não é apologética, etc. E é um aprofundamento disso para o século XXI. Então, se você gostou dessa nossa apresentação da teologia pós-liberal, né, que é um conceito que vai além daquele dualismo forçado entre liberalismo e fundamentalismo, se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e, claro, em breve a gente volta por aqui para a gente tomar mais café com teologia. Até lá!